Pensando em mulher também, o que você acha? Quando a mulher começa a entrar na menopausa, eu tive uma menopausa precoce. Mano, piorou muito minha disposição. A vida fica preto e branco, né? Muito, Fica horrível. muito. Uma pessoa que treinou a vida inteira, eu estar treinando bem tá correlacionado à minha felicidade, tipo, eu não consigo. Você acha legal entrar com hormônio? Você acha... Como é visto isso na sociedade médica? Tipo, os caras, não, passa... Medo do desconhecido, geralmente. Mas tem excelentes Porque, profissionais. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Tipo, eu tava péssima. E muda. É que nem um homem hipogonádico que você dá testo pra ele, né? Você coloca, ele fica daltônico, você coloca um óculos e fala, nossa, tem cor o mundo agora, né? Então, assim, realmente muda a vida, né? Se você tiver indicação de repor hormônio, por que não repor, né? Por que você não vai dar uma... Eu corri por conta própria. Por que você não vai fazer uma reposição hormonal em quem tem sintomas e que tem muitas vezes características laboratoriais de que aquele hormônio está baixo? Por que não? Né? Por que não? As pessoas têm muito medo. E aí é embasado nos estudos mais antigos, de uso de hormônio em alta dose, né? De estrogênio equino conjugado. Então tem vários pormenores científicos aí que hoje não tem problema você fazer uma reposição hormonal. E a menopausa né? necessariamente vai baixar seu testo ou não? Sim, porque você tem a falência de onde você está produzindo a testo, né? De um dos lugares onde produz testo, que é o ovário. Então vai baixar os seus hormônios. É por isso que, olha só que interessante, né? O DHA, né? O DHA, ele é uma etapa, se eu pegar a esteroidogênese, né? Um step antes, né? O mecanismo de, até chegar em testosterona ou estradiol, ele é uma parte antes. E o DHA, ele pode tanto direcionar para testosterona quanto para estradiol. Então, na mulher que já tem déficit de testosterona e de estradiol, é interessante. Mas para o homem, por que eu vou querer que isso aumente o estradiol, né? Então, eu teria que dar esse, mais ali um inibidor, então talvez não seja uma coisa legal. Então, uma testosterona nesse caso é bem interessante. Agora, olha, a mulher tem um risco aqui elevadíssimo aqui de câncer de mama. Talvez eu possa tentar fazer alguma coisa com a oxandrolona, como tem até uns livros de endócrino nacionais que falam isso, né? Uma tentativa de você fazer uma reposição androgênica, mas não é androgênica, né? Não é só o androgênio, você precisa repor o estradiol também. Você precisa repor o hormônio feminino. Você está falando isso, né? E eu penso na minha mãe, né? Minha mãe faz alguns anos que está fazendo tratamento de reposição de hormônios de uma forma geral. Não sei se ela está tomando Ox agora ou não, mas ela já tomou algum período. Eu acredito que ela esteja nesse momento também tomando. Mas ela faz reposição de alguns hormônios femininos, passa gel de testosterona, etc. e tal. E eu vejo que a vida dela melhorou muito em termos de atividade física, em termos da cabeça mesmo funcionar bem. Assim, ela tá mais bem-humorada, eu acho que ela está melhor. E aí a gente entra numa coisa que eu acredito. Sim, nós fomos feitos, assim, talvez para viver, assim, pensando evolutivamente, a gente tinha uma expectativa de vida de 30, 40 anos nos períodos muito antigos. Sim. E hoje a gente está vivendo 70, 80, 90 anos. Eu não sei qual que é a expectativa de vida brasileira, mas a mulher é maior, acho que é 70 e pouco. E aí não faz sentido uma mulher desde os 40 e poucos estar menopausada, com os hormônios lá embaixo. Uma mulher de 60 anos, acho que ela tem que ter uma vida sexual ativa, ela tem que ter felicidade, ela tem que ter tudo. Então, de sua mãe, que é uma gata. Então eu acho que... Foda, me quebra todo o raciocínio, caralho. Onde que eu tava, né? Então eu acho que... Sua mãe tá assistindo. Assistindo? Que hoje ainda tem um pouco de preconceito, mas eu acho que a gente vai olhar daqui 20 anos para trás e falar, porra, como é que as pessoas não faziam isso, sabe? Eu acho que todas as pessoas mais velhas, os hormônios, de uma forma geral, vão ser rotina na vida delas. Sim, e entrando nisso, tem também estudos mostrando que para idosos, para pessoas, mulheres na menopausa, há um uso seguro, é legal entrar com isso mesmo. Eu adoraria que minha mãe tomasse. Tem uns caras que eu sigo que eles falam assim, todo velho tem que tomar anabolizante. Minha mãe precisava de testosterona e maconha. Dá uma relaxada um pouco. Era o que ela precisava. Ela é foda. Pra dormir bem. Aí tem uma pergunta da sua mãe depois, mas a gente faz. Mas tem estudos nesse sentido? Você tem, né, no envelhecer... A gente usar como argumento. Um overlap, né? Uma superposição de um envelhecimento sedentário. O que é fruto do envelhecimento em si? O que é fruto de um envelhecimento sedentário? Muito interessante então, isso. tem duas coisas aí que estão
contribuindo para isso. Nossa, e a gente vê muito isso na prática, né? Muito. O cara que envelhece fazendo exercício, ele chega lá muito diferente. É outro, né? É outro. Você pega um cara de 50 anos que você olha e fala assim, putz, tá muito melhor que um cara de 40 que não treina. Mas você também tem uma diminuição dos hormônios, né? Você também tem uma diminuição dos hormônios. Então, vale a pena, por exemplo, independente do caso... Eu tô vendo o caso lá na frente, de um vozinho que já tem déficit de massa muscular, que tem déficit, às vezes, de massa óssea e que tem déficit de força. E que está debilitado, e que tem falta de libido. E aí eu vou fazer o quê? Se o hormônio estiver baixo, ele tem sintomas, tem sinais e sintomas, eu vou repor esse hormônio, né? Então, sim, eu concordo plenamente, né? Eu falo, olha, eu tenho 4,5 graus de miopia, né? Eu já não era para estar aqui faz muito tempo, né? Eu tenho 43, né? Eu já tinha sido, né? Se fosse no passado, você já tinha sido 18 devorado, anos né? já com isso, eu já tinha sido devorado lá na floresta, entendeu? Então, assim, a gente foi evoluindo, né? E a gente convive com doenças, né? Não tem nenhum velho, nenhum idoso, nenhum longevo que não tenha nenhuma doença, né? Ele vai envelhecer tomando alguns medicamentos, controlando alguns medicamentos. E é, como eu tinha dito lá, né, dos processos patológicos, né? Então você pega, por exemplo, a incidência, né, a prevalência, quer dizer, o quanto que eu tenho em quantidade de hipogonadismo em várias doenças crônicas é altíssima. No DPOC, no HIV, eu tenho nas doenças reumatológicas, eu tenho um monte de doenças que eu tenho uma prevalência, por exemplo, né, de hipogonadismo, de baixa testosterona. Então, o quanto que essa doença está contribuindo para uma deteriorização, né, do material biológico desse indivíduo, da qualidade de vida, da saúde dele, e o quanto que também não está com overlap com o hipogonadismo, né? Então, assim, a gente não tem... a gente tem um decréscimo, tem uma piora da composição corporal, da aptidão física com o envelhecer. O quanto isso eu conseguiria reverter, por exemplo, só com exercício e só com hormônio, ou com hormônio e exercício, entendeu? Então, talvez a combinação dos dois seja o grande maestro aí dessa questão. E eu acho que sim, se você tiver um déficit de força, objetivo, né? Porque você vê, né? O idoso ele perde potência muitas vezes, né? A movimentação, a força na velocidade. E aí você vê que ele tropeça, ele cai de cara no chão, porque ele não tem tempo de pôr a mão, né? tempo de pôr a mão, entendeu? Então ele tropeça com mais facilidade, ele não consegue, ele levanta do sofá lento, porque no máximo da força dele é o máximo que ele consegue de velocidade de levantar. Então eu Lucas, né, a minha visão como fisiatra até, né, é que sim, força e músculo, cara, Só ou vai você fazer bem. tem, o corpo é o veículo da alma, entendeu? Não dá pra você ficar locado ali num lugar, né? Então, quanto mais você puder preservar isso, melhor, né? E todas as doenças, por exemplo, olha aí que a gente teve aí no Covid, né? Uso de corticoide prolongado, né? Você tem uma grande perda de massa muscular. E, às vezes, é o que define, muitas vezes, um limiar de independência. E aí ele debilita e ele passa a ser dependente. Aí ele não vai mais, você imagina, a pessoa não vai mais no banheiro sozinha. O nível de atividade física dela vai lá embaixo e aí ela perde mais massa muscular, mais E entra força, tudo né? de depressão. É uma entra espiral tudo num quadro. descendente, né? E tem uma correlação da testosterona com densidade óssea, essas questões que também acabam afetando principalmente e mais as mulheres. Tanto os homens quanto as mulheres, né? O hipogonadismo, ele sim interfere na massa óssea e tem vários estudos de hipogonádicos com osteoporose. E estudos de homem que utilizam corticoide também, que acaba baixando a testosterona, né, vamos dizer assim, e com osteoporose associado. E para mulheres também, tanto com esteroide anabólico quanto com testosterona. E tem estudos assim bem legais, bem robustos, assim, de que a testosterona ela é importante em adição ao hormônio feminino. Tá. Porque o osso também responde ao androgênio. Também tem receptores androgênicos lá no osso. Então E ele também responde... a pessoa vai querer treinar mais, né? Sim. Realmente eu tenho uma capacidade de treinar mais. Sim, faz toda a mais Sim. resistência, né? E aí mais... Maior intensidade de Sim. esforço, né? Tudo isso, né?